Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Guilherme Brandão e eu estou querendo fazer um pequeno cursinho para ajudar as pessoas a decidirem se querem programar ou não, que estão com dúvida, com curiosidade para ver um pouquinho sobre programação, mas sem necessariamente se comprometerem a longo prazo, né, a algo muito denso, algo muito complicado. Então, eu espero que essa sequência de vídeos os ajudem a decidirem se querem ou não entrar neste universo. Enfim, vamos começar pela função. Onde se usa a programação? Então, ela é amplamente utilizada em uma variedade de setores e campos, incluindo desde desenvolvimento de software, né, onde é mais óbvio, né, e tradicionalmente onde a programação é aplicada, onde se desenvolve aplicativos, sistemas operacionais, os sistemas operacionais sendo o Windows, né, que a gente conhece já, ou o iOS, jogos, que eu acho que todo mundo joga, né, no caso os jogos virtuais, aplicativos móveis e muito mais, né, padrão. Web Development, que é uma programação essencial, né, para criar dinâmicas e interações com linguagens HTML, CSS, JavaScript, que são basicamente interação com o usuário, né, a tela de navegação, esse tipo de aplicação. Aplicativos móveis sendo para criar aplicativos para dispositivos móveis, como celulares, né? Então, tablets ou hoje em dia tem aplicativo até para geladeiras, né? Muito inteligentes. Então, é utilizado até para isso. E também a inteligência artificial, né? Que é algo que está em alta e está sendo bastante discutido, bastante utilizado por várias pessoas, de forma até como brincadeira, né? As pessoas usam muito inteligência artificial às vezes e sem saber que estão usando direito, mas usam para fazer utilizar vozes de pessoas famosas ou então criar pinturas e existem alguns debates a respeito da utilização, né, de inteligência artificial, mas a programação também atua aqui, né? Então dá para ver que é algo muito, muito, muito importante. Então assim, vamos para os conceitos básicos, né, que é onde a programação se divide. E é a parte que muitas pessoas ficam com dúvidas, onde eles querem, o que eles querem fazer, né, onde atuar, onde tem mais trabalho, o que fazer, né, o que escolher. Então, provavelmente você já deve ter ouvido esses termos, se não, vou apresentá-los também, não tem problema nenhum. Primeiro, o back-end, né, é uma parte do sistema que não é visível para o usuário, basicamente. Você trabalha programando algo que o usuário não vê. Então, ele inclui o servidor e o banco de dados e a lógica de negócios para que o aplicativo fique funcional, né? Então, existem linguagens de programação que trabalham com isso, como Python, Java, Ruby, PHP, e frameworks como Django, Spring, mas assim, isso já é um pouco mais avançado, são linguagens de programação. Então, um exemplo assim de back-end seria, vamos supor, a gente tem um site de compras online e o back-end seria responsável pelo processamento dos pedidos, o gerenciamento de inventário, autenticação de usuário e armazenamento de dados. Então, é de suma importância, né? Obviamente, para que funcione precisa de tudo isso, e ele lida com essas operações essenciais, exatamente, que acontecem mais como a gente diria, entre aspas, nos bastidores das aplicações. Ok? O front-end já é o contrário, né? Ele tem a interação com o usuário, ele inclui a interface e os elementos visuais e a interatividade que o usuário vai ter com a tela, né? No caso, seja por dispositivos touchscreen, né, tocando a tela, ou então pelo próprio com auxílio de mouse, enfim. É basicamente tudo que o usuário vê, né, e pode tocar, entre aspas. Então, algumas tecnologias utilizadas são o HTML, né?
para estruturação, o CSS para estilização e o JavaScript para interatividade. Então, são esses três que andam de mãos dadas, né? E ele é crucial para que o usuário tenha uma experiência. Tem áreas da programação e da tecnologia que trabalham como o usuário se comporta, como que uma interface pode ficar mais interessante para o usuário, como uma interface pode ser inteligente o suficiente para que o usuário enxergue e já entenda o que está acontecendo na tela. Então, são estudos que acontecem, profissionais que se formam nisso para que essas grandes empresas ou até pequenas que querem fazer uma aplicação web possam ter uma página digna para o usuário, né? Assim, até porque ninguém merece uma página estranha, que não funciona, que você clica e não acontece nada. Enfim, isso fica com o front-end. E o full stack é alguém que é capaz de trabalhar em ambos, né? É o famoso pau para toda obra. Então, ele pode tanto desenvolver e implementar uma aplicação e pelo back-end e pelo front-end. Então, eles são muito valorizados no mercado, né? Mas aí que tá, porque eles têm um conhecimento das duas áreas, né? Então não é tão simples ser um full stack, não é algo tão fácil assim, mas é basicamente a junção dos dois num profissional só, né? Então, com certeza vai ser um profissional mais procurado, mais valorizado dentro do mercado por conseguir migrar entre as duas formas, né, de programar. Então, como eu citei antes algumas linguagens, eu separei algumas aqui que são as, eu acho que as mais, né? São as que você provavelmente deve ter ouvido falar alguma vez na vida, ou você tenha algum tipo de familiaridade. Então, vamos lá. Começando por Python, que é uma linguagem de programação muito, muito, muito famosa. Eu acho que todo mundo já deve ter visto sobre Python alguma vez na vida, ou então ouvido falar alguém conversando sobre. Então, é uma linguagem de programação bem, eu diria, bem introdutória. Muitas pessoas aprendem Python primeiro quando querem aprender a programação, porque é uma linguagem de programação que a gente chama de tipagem fraca, né? Então, mas ela é de alto nível e interpretada. Ela tem uma sintaxe muito simples, por isso mesmo que eu já falei, né? De ser uma tipagem fraca. E legibilidade. Então, assim, a legibilidade seria, no caso, a forma de você conseguir programar, ler e entender o que você programou só lendo o que está escrito ali na tela. Assim, os termos e a forma de você programar se assemelha mais à forma como nós falamos, né? Então, é um pouco mais simples de você pegar o que está acontecendo na tela. Então, é a escolha mais popular para iniciantes por conta disso e também para desenvolvimento rápido de alguns protótipos, né? E também é usado em uma variedade de domínios absurda, como desenvolvimento web, análise de dados, nossa, muita análise de dados, automação de sistemas, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Agora, o Java. Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, que é compilada e fortemente tipada. Ela tem Ela é uma linguagem já velhinha, né? Acho que muita gente já. Se você não ouviu falar de Python, provavelmente já ouviu falar sobre Java. É ela é conhecida pela portabilidade e que significa que os programas escritos em Java podem ser executados em qualquer plataforma que tenha uma máquina virtual Java, né? Que são muitas. Então, ele é basicamente muito utilizado no desenvolvimento de aplicativos empresariais, sistemas embarcados, aplicativos Android, jogos e em vários outros contextos. C é uma linguagem de programação de baixo nível que é compilada e procedural. É conhecida pela sua eficiência e tem um controle preciso sobre o hardware do computador. Então, é muito utilizada para
desenvolvimento de sistemas operacionais, drivers de computador, linguagens de programação per se, entre outras coisas. É a mais antiga e é amplamente usada por muitos domínios devido à sua eficiência de desempenho, porque ela, digamos assim, que ela, de uma forma mais explicativa, né, ela consome menos, digamos assim. Ela é mais rápida e ágil. Na sua, ao rodar, né? Para você programar em C não é tão simples assim, não. É mais complicadinho. Bem menos intuitivo do que Python e Java, definitivamente. E o JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada e orientada a objetos, né? É principal para o desenvolvimento web, eu já citei antes, que anda de mãos dadas com HTML, CSS, e é usada é executada no navegador do client, que é ou cliente, né? Que é basicamente a sua tela, né? E é essencial para adicionar a interatividade entre as aplicações web. Então, se você vai clicar num botãozinho que vai te levar a outro lugar, esse botãozinho vai ser programado com JavaScript para que quando você clicar, ele te leve a outro lugar. O JavaScript que faz essa parte dessa interaçãozinha, de fazer esse botão funcionar, né? Ele não ser só algo visual. Enfim, como eu acho que Java é uma linguagem mais, não mais, né, mas uma das linguagens mais versáteis, eu acho que seria interessante adentrar por Java, até porque é interessante também aprender sobre orientação a objetos, porque provavelmente você tem aqui, se você não conhece nada, você não vai saber o que é orientado a objetos, mas conforme o tempo, você vai entender o que significa isso. E aí, eu separei alguns interpretadores, né, que são basicamente sistemas onde você consegue programar, porque você pode programar em vários lugares, né? Mas rodar um programa e ver ele acontecendo, né? Você precisa de um ambiente para isso. Então, eu selecionei alguns que eu acho que são assim interessantes para quem está começando, que é o primeiro, que é o que eu vou ensinar a instalar e vocês vão ter se vocês seguirem o curso, é o IntelliJ IDEA, que é basicamente, assim, um dos mais clean, na minha opinião, para quem está começando. Ele é muito legal para Java e ele tem uma interface com uma ampla gama de recursos, com, assim, depuração avançada, suporte a frameworks populares, então para quando você já estiver mais avançado. E tem uma versão gratuita, né? Eu estou levando isso em consideração, para que você não precise pagar, né? Porque não, nem todo mundo tem essas condições. Mas também tem uma versão paga, que é, né, a Ultimate, que oferece mais recursos, mas assim, aí já é para quem tem poder aquisitivo um pouco maior. Caso você comece programando e você goste, e você queira trabalhar com isso, aí sim, eu acho muito válido você pagar, né, para ter a versão paga. Mas é muito boa essa ideia. Ah, Eclipse é outra opção viável também, que é uma das mais antigas, aliás, bem antiga e é bem personalizável e extensível. Adicionar que então, ou seja, você pode adicionar alguns plugins, né, algumas coisas que podem que são coisas que ferramentinhas que podem te ajudar, né, a tornar o seu ambiente mais confortável para o trabalho. E também possui uma grande comunidade de usuários. É muito, muito, muito legal. Eu acho que essa e o IntelliJ são, Eclipse e IntelliJ são as duas que eu mais recomendo de início. Mas também tem a NetBeans, que é uma IDE de código aberto e tem uma interface de usuário amigável, e uma ampla gama de recursos, né? E por último eu deixei o VS Code. O VS Code, ele acho que talvez seja um dos mais famosos. Entre os, entre os que eu escolhi aqui, talvez esse seja o que fique mais na boca do povo, porque ele suporta várias linguagens, né? É uma ideia muito leve, altamente extensível da Microsoft. Então, tem uma extensão lá dentro para Java, mas talvez seja um pouco confuso de início você baixar algo que você tenha várias extensões e você não saiba muito bem como ativar e desativar certas coisas. Enfim, é muito interessante, é gratuito também.
mas eu já não recomendo tanto assim se você é muito iniciante, né? Muito, muito, muito iniciante. Mas é uma opção válida. Então, por isso, por hoje é só. E eu fico por aqui. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a entender algumas coisinhas bem simples, mas que são fundamentais para começar a programar.